E agora sim nós vamos iniciar com o seguinte tema: a criança como valor para a sociedade. A gente teve um imprevisto e o moderador Lino de Macedo não vai poder comparecer, mas a moderação vai ser por conta dele, que é gerente de conhecimento aplicado da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Eduardo Marino. Bom dia a todos e todas. Nós teremos aqui, então, eu quero chamar ao palco o Daniel Becker. O Daniel, ele é pediatra, professor do Instituto de Saúde Coletiva da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é colaborador do Unicef e da OMS. Ele é mestre em saúde pública pela Fiocruz, foi pediatra do Médicos Sem Fronteira e um dos criadores do Programa Saúde da Família. Fundou e presidiu por 20 anos o CEDAPS, que é o Centro de Promoção da Saúde, e é uma pessoa que tem falado muito sobre primeira infância. E nós entendemos, quando discutimos aqui com um grupo aqui do Ceará, nós montamos um comitê para discutir a temática do simpósio, os desafios. Quando veio essa necessidade de trazer essa perspectiva do desenvolvimento infantil, da criança como um valor para a sociedade, logo veio o Daniel aqui para fazer essa primeira fala. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Eduardo. Eu confesso que eu estou emocionado. Estou emocionado com esse convite da Fundação e muito agradecido. Essa oportunidade de abrir um simpósio como esse é uma coisa que me honra profundamente, como ativista pela infância. Está diante de uma plateia que tem um potencial transformador que vocês têm. Isso é também muito bacana para mim, mas para todos nós, né? Estamos aqui para debater um tema tão importante e tão fundamental para o nosso país, entre pessoas que têm capacidade transformadora. Então, o que eu vou tentar fazer em uma apresentação é botar a mesa, colocar os talheres, os pratos, para esse banquete de debates e de conversas e de temas tão importantes que a gente vai ter ao longo do dia. Pode passar. Não, quem passa sou eu, gente. Então, deixa eu só ver aqui como é que faz. Pronto, já estou no controle. Então, eu gosto muito dessa frase do Mandela, que é para mim um dos grandes heróis do nosso tempo, que dizia isso, que o verdadeiro caráter de uma sociedade pode ser julgado pela forma como ela trata as nossas crianças, as suas crianças. Nós, no Brasil, eu diria que nós não estamos muito bem avaliados nesse quesito, né? A gente tem negado a essas crianças, uma grande parte delas, os seus direitos mais fundamentais: educação, saúde, moradia, o direito ao brincar, a proteção, a segurança alimentar. Os dados das nossas políticas públicas de saúde e educação para a infância mostram a precariedade dessas mesmas políticas. A violência é vivida cotidianamente pelas nossas crianças, a violência que se dá dentro de casa, nas ruas, a violência da polícia, a violência do crime, a violência dos abusos. Esses abusos são profundamente, a gente sabe, profundamente subnotificados. A gente sabe o quanto essas crianças estão sofrendo e que a gente só vê a ponta do iceberg. Isso se espraia ao longo de todo o espectro social. Isso não é um privilégio da pobreza. E nós estamos, a gente sabe muito bem, cometendo um genocídio. Essa imagem que vocês estão vendo, uma imagem que me deixou muito impressionado, é uma imagem que foi criada recentemente por uma ONG internacional, que mostra que a soma de homicídios de todos os países em azul é igual aos homicídios do paísinho em vermelho.
Então, o que nós estamos fazendo é um genocídio, e é um genocídio da pobreza, porque 70% desses homicídios são cometidos contra jovens, entre eles muitas crianças, negros e pobres. É muito difícil para mim lidar com essa sensação de que a gente está diante de uma realidade tão cruel, tão profundamente difícil e nociva, e a gente fica muito paralisado diante dela. A violência do racismo, a violência do trabalho infantil, que escraviza milhões de crianças. E, quando essas crianças, então, se rebelam contra essa situação, o que nós temos a oferecer a elas é, não, vamos rever toda a questão da infância, vamos promover uma infância melhor, vamos transformar essa infância, vamos oferecer outras políticas públicas melhores. Não, não, a gente vai promover o aprisionamento mais precoce dessas crianças, que é uma coisa muito desejada pela nossa sociedade, que está sendo discutida agora no Congresso. Né? Boa parte de nós queremos colocar as crianças nessa vala escura das prisões, para que a gente não precise nem pensar nisso. Né? E as crianças no Brasil, a infância brasileira está tendo outras perdas, não apenas as perdas tão profundas da infância vivida na miséria, mas, de uma forma geral, nós estamos perdendo coisas tão importantes como o próprio nascimento. A gente está substituindo esse momento mágico, sagrado, de vínculo, de criação, de encontro, de amor, por um momento cirúrgico, um ato cirúrgico. 93% das maternidades privadas, dos partos das maternidades privadas, são cesarianas. 93%, isso é uma vergonha mundial. O Brasil já foi chamado a atenção várias vezes por isso. 56% no SUS. A gente está criando uma cultura da cesárea que faz com que as mulheres acreditem que a cesárea é o parto normal, né, que é o parto melhor. Isso é uma cultura mentirosa criada pela conveniência do sistema médico hospitalar e que tem prejuízos enormes para a saúde da mãe, riscos enormes para a saúde da mãe e dos filhos e prejuízos para a criança que vão até a vida adulta, isso já está bem demonstrado. Crianças que, se têm sorte, encontram uma creche, né, a gente tem uma grande quantidade de crianças fora da creche, e muitas vezes passam o dia inteiro lá, afastados dos seus pais que trabalham horas longas, passam horas no trânsito, trabalham longe de casa, em ônibus lotados, ou nos engarrafamentos, e que, infelizmente, quando chegam em casa, muitas vezes, e isso é um fenômeno também que se espraia hoje de forma tóxica ao longo de todo o espectro social, entre casas pobres e casas ricas, as pessoas estão exercendo a sua parentalidade misturada com esse mergulho no celular, com esse mergulho na internet, nas redes sociais, provocando, já muitos estudos demonstrando, provocando uma parentalidade distraída, pouco afetiva, pouco atenta, muitas vezes irritada, agressiva, uma relação de baixa qualidade, onde a interação vai se reduzindo e vai diminuindo, e a gente vai perdendo, assim, a coisa mais importante na infância, que é a convivência com as nossas figuras estruturantes da nossa personalidade, nossos pais, nossas mães. A convivência da família está sendo prejudicada por essa terceirização, por essa ausência, e a gente vai perdendo, então, a possibilidade da intimidade com nossos filhos. O que é mais importante para pais e mães do que ter uma relação de intimidade com os filhos? Vamos perdendo também a alimentação natural, essa maravilha que é o prato brasileiro tradicional, que vem sendo substituído por uma alimentação rica em açúcar, gordura e sal, criada com engenharias alimentares extremamente sofisticadas, às custas de bilhões de investimentos, fazendo que não só ela intoxique a criança, como também ela transforme esse paladar num paladar viciado, que impede que a criança coma comida natural. E quando a gente consegue dar comida natural, ela está contaminada pelos agrotóxicos. Nós somos os maiores consumidores mundiais de agrotóxicos. E a coisa está piorando, porque a bancada ruralista está criando uma lei pior ainda, né? E nas escolas a coisa não ajuda muito. Você sabe que tem o dia da fruta na creche, né? Tem o dia da batatinha baroa e tem o dia do diabetes, né? Por exemplo, a terça-feira ali é o dia do diabetes, né? Banana com uma fruta doce com 2 tipos de açúcar. A presença de ultraprocessados em alimentação escolar é impressionante, é extremamente prejudicial. É uma coisa que precisa mudar com urgência, porque ela vai gerando, todos esses fatores vão gerando a epidemia de obesidade, que, infelizmente, se espraia principalmente na pobreza, justamente. E isso é agravado pelo fato de que essa cena a gente vê cada vez menos, uma cena de brincar nas ruas, as ruas estão perigosas, as ruas têm um trânsito louco, tem a violência urbana, então as crianças ficam confinadas em casa. E com essa energia que elas têm,
maravilhosa, essa energia que precisa ser expandida na correria, na brincadeira, na pulação, nos espaços verdes. Como a gente precisa conter essa energia, a gente contém essa energia através dos eletrônicos. Essa epidemia moderna, é claro que a gente não pode negar essa realidade, essas plataformas incríveis que eles nos oferecem, os nossos telefones, os tablets, os computadores, mas o exagero e o excesso são muito nocivos. As crianças passam muitas vezes o dia inteiro mergulhadas na internet, nos eletrônicos, né? Esse contato se dá de forma cada vez mais precoce. Isso parece brincadeira, mas é um artefato vendido na Amazon a $69, se estiverem interessados. Cadeiras com suporte para tablets para bebês, né? Além de precoce, ele se dá de forma permanente com a portabilidade desses aparelhos. As crianças não descolam nunca deles, estão o tempo todo brincando, o tempo todo mergulhados nessa realidade virtual, saindo da convivência, saindo do contato com a realidade. E símbolo maior de como a nossa sociedade oferece esse tipo de realidade para a infância, né? Exatamente no momento em que a criança está passando de uma atividade vegetativa, involuntária, para uma atividade consciente, nós oferecemos a distração para as nossas crianças. Então, elas ficam confinadas o dia inteiro, fechadas entre quatro paredes, exiladas da natureza e exiladas da sua própria imaginação. Elas estão o tempo todo jogando scripts, historinhas de outras pessoas, né? A sua imaginação fica capturada dentro daquele estado passivo gerado pelas telinhas, e o ócio, a impossibilidade de lidar com o ócio, é uma impossibilidade também de lidar com a necessidade de se autoestimular, de criar, de imaginar. Isso é muito triste, né? Crianças submetidas à covardia da propaganda, da publicidade dirigida para a infância, que é proibida no Brasil, mas continua havendo e oculta, cada vez mais oculta, de forma muito inteligente na internet, principalmente. Ela está migrando da televisão para a internet, né, fazendo com que a inocência e a falta de discernimento da criança seja vincule a roupas caras, a comidas tóxicas, a brinquedos caros de marca, e substituindo as brincadeiras livres na natureza por uma cultura de aulinhas e atividades, de construção de currículos na infância. A infância está virando um momento de liberdade, está se transformando num momento de construção de currículos de pessoas altamente competitivas para o sistema, para o mercado, quando, na verdade, a gente sabe que o brincar, como a gente vai ver daqui a pouco, talvez seja aquilo que mais vai construir competências para um adulto ser bem-sucedido na vida. Tanta atividade que ela tem que fazer uma aula de yoga para relaxar, mais uma, quando ela poderia fazer isso na pracinha, né? Olhando, meditando no balanço, olha para o céu, olha para o chão. Quem é que nunca meditou no balanço? Aquela maravilha, né? Escolas com recreios que viram intervalos cada vez mais curtos, sem atividades. Eu dirigi uma escola no Rio, proibiu as crianças de correrem no recreio. Saiu uma circular, uma grande escola do Rio de Janeiro, e as crianças ficam sentadas, passando o WhatsApp umas para as outras. Isso virou cada vez menos artes, cada vez menos educação física, encolhendo. E o programa do fim de semana, depois dessa semana toda louca, não é ir para a natureza, não, é ir para o shopping, onde elas vão ser expostas a mais valores materialistas, a mais consumismo, mais comida ruim, a mais hipervalorização da aparência do dinheiro, e fenômenos como da erotização precoce, da mercantilização, que eu não vou nem mencionar aqui. Crianças cujos pais, pela falta de intimidade, pela falta de convivência, não conseguem dar limites, se interpõem entre eles e a realidade, se interpõem entre eles e os problemas, super protegendo crianças que ficam incapazes de, portanto, resolver problemas, enfrentar conflitos, enfrentar frustrações. E que tipo de adultos serão essas crianças? Narcisistas, egoístas e, muitas vezes, incapazes. Então, juntando desses fatores todos, a gente se defronta com crianças que acabam, se tornando sintomáticas. Engordam, não dormem, desobedecem, não aprendem, ficam rebeldes, ficam hiperativas, ficam desatentas, ficam desafiadoras. Então, peraí, vamos fazer que nem a gente fez com as crianças miseráveis da pobreza, a gente vai rever essa infância? Não, vamos rever essa infância não. Vamos criar mais um problema. Vamos intoxicá-las com medicamentos pesados, psicoativos, que atuam no cérebro em desenvolvimento,
dopando, normatizando, robotizando essas crianças para que elas atuem, para que elas correspondam aos nossos padrões de expectativas de comportamento. Nos Estados Unidos, que é o maior consumidor desses remédios, 15%, gente, das crianças do ensino médio já estão tomando remédios. Algumas tomando 2, 3. Algumas indo já para o consumo de antipsicóticos. Muitas vezes por causa do efeito colateral desses estimulantes que deixam a criança mais calminha. No Brasil, nós já somos o segundo consumidor mundial. Nós passamos de 70 mil caixas em 2000 para 2,5 milhões de caixas em 2010, em 10 anos. E, claro, isso não é uma epidemia de doença, isso é uma epidemia de falsos diagnósticos para ocluir uma infância cheia de problemas. Esses remédios atuam exatamente no mesmo local do cérebro e da mesma maneira, com o mesmo mecanismo de ação que a cocaína e as anfetaminas. Esse tipo de remédio nós estamos dando para as crianças. E, é claro, isso causa efeitos devastadores nas crianças que não precisam, tem um percentual pequeno que realmente precisa. Ela desconsidera, ela faz com que sumam do cenário as famílias disfuncionais, a violência, os problemas na escola, e faz também com que sejam excluídos trabalhos tão importantes de profissionais como psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, educadores, que poderiam realmente ajudar essa família, ajudar a sociedade a enfrentar os problemas da infância. E vejam, né, essas 3 figuras que deixaram legados tão incríveis, que transformaram a nossa história, hoje em dia seriam normatizados por esses remédios. Quantos milhares de legados incríveis nós não estamos perdendo? É um problema muito sério, gente. E, por cima de tudo isso, nosso principal problema é o problema da desigualdade. A desigualdade é a maior causa de sofrimento e adoecimento no Brasil e no mundo. E eu gosto muito desse desenho, porque ele ilustra bem essa questão, mostrando esse abismo, esse vazio que existe entre a parte mais afluente da sociedade e a pobreza, faz com que esses castelos sejam frágeis, faz com que seja impossível as pessoas embaixo subirem, terem algum grau de ascensão social, e faz principalmente com que a parte mais rica da sociedade desumanize a pobreza, transforme o outro, o pobre, em um inimigo, em alguém a não ser visto, em alguém a ser evitado, afastado, em alguém cuja vida vale menos. Se instaura aí uma ética muito perigosa, uma ética onde as vidas não têm mais o mesmo valor, e se instaura aí um afastamento do que é público. A gente não quer ver a escola pública, a gente não quer considerar a saúde pública, a gente se afasta do espaço público. Por isso a desigualdade ela é arrasadora para uma sociedade. Não é a pobreza, é a desigualdade, principalmente. Vocês podem ver isso claramente nesses gráficos aqui de bem-estar infantil, um indicador composto do Unicef. Em países desenvolvidos, em relação à renda per capita, não há nenhum padrão. Quando a gente coloca a desigualdade no eixo do X, vejam bem, quanto mais desigual uma sociedade, pior é a situação das crianças. E nós estamos muito mal colocados nesse quesito, somos um dos países mais desiguais do mundo. Isso se expressa muito claramente em números, por exemplo, da cidade de São Paulo, com as distâncias absurdas entre as áreas mais ricas e as áreas mais pobres, em todos os tipos de indicadores. E essa desigualdade, então, ela destrói o tecido social, instaurando aí como é que a gente pode ter expectativas de uma sociedade ética, quando a ética da vida é tão injusta e tão desigual, né? Isso cria todos os nossos problemas. E a gente chega, então, ao tema desse simpósio. Como é que a gente reduz a desigualdade, esse principal problema? Como a gente trabalha essa infância da forma mais rápida, mais eficaz, mais produtiva, mais bacana? É justamente como o Heckman, não só o Heckman que o Dario citou, mas inúmeros outros estudiosos estão afirmando com tanta clareza já há bastante tempo. O investimento na primeira infância é a melhor escolha. E por isso é tão bom estar aqui junto com vocês, junto com a Fundação, nesse momento que impulsiona esse trabalho, né? O Heckman fala uma coisa que eu acho muito linda, ele fala a pré-distribuição de renda, né? Você atuando, investindo na infância, você pré-distribui a renda e você não tem que fazer o investimento economicamente pior, menos eficiente, mais custoso lá na frente, como as outras nos mostrou também. E esse cenário vale mesmo, essa necessidade de investimento, esse imperativo de investimento na infância, vale mesmo
na escassez de recursos que nós estamos vivendo agora. É importante isso ser prioridade absoluta. Isso é expresso de forma muito clara nos nossos planos nacionais e municipais da primeira infância, que é um reconhecimento dessa realidade, um grande avanço para o nosso país. As intervenções integradas na infância, já botando os talheres na mesa para as próximas mesas, então, elas, efetuadas no universo da família e também no da escola, elas têm efeitos incríveis, potentes, multiplicadores, promovendo todos esses benefícios em saúde, em desenvolvimento, em habilidades para a vida, em participação social, emprego na economia, reduzem a pobreza e a violência, como disse o Dario, reduzem os gastos lá na frente, e o rendimento que ela tem é o mais alto possível. Isso é bem claro nesse gráfico aqui de um estudo que James Heckman trouxe para a gente, lá de Hong Kong, mostrando que quanto mais precoce o investimento, maior a taxa de retorno que ele vai ter. Alguns elementos, acho que importantes, é importante, a Isolda estava falando na questão do longo prazo, do curto prazo, é tão importante a gente ter essa clareza, né? Tem duas dualidades que são superadas pelo investimento na primeira infância. Primeiro, o imperativo ético de investir na pobreza, de diminuir a pobreza, da urgência disso, muitas vezes tem pouca eficácia quando ele é feito tardiamente. O investimento na primeira infância supera essa dualidade porque ele é muito eficiente. E também supera a nossa principal dualidade política, que é o investimento a curto versus longo prazo, a necessidade dos nossos gestores investirem no horizonte eleitoral. E no horizonte eleitoral, sim, o investimento na primeira infância dá resultados, provoca boas fotos, boas imagens, famílias felizes, indicadores escolares e outros que mudam rapidamente. Então, é uma superação dessa dualidade, e é isso que a gente precisa convencer os nossos prefeitos, nossos políticos, né? A longo prazo, nós vamos ter cidadãos melhores, mais felizes, uma sociedade mais dinâmica, próspera, pacífica. Isso pode ser um perigo, porque esse povo pode eleger políticos melhores, isso pode ser uma ameaça para alguns maus políticos, mas, enfim, é um bom efeito colateral. E ela deve ser feita com dois grandes princípios, né? Acho que todo mundo já sabe isso, né? Que é a participação e as parcerias. Então, a família, nós estamos trabalhando com a família não pode ser passiva no processo, ela deve participar desde o início. Muitas vezes a gente tem que trazer essa família para o planejamento dessas intervenções. Por que não? Escutar os pais e as mães, respeitá-los, tratá-los com empatia e aprender com as soluções que eles têm para os seus próprios problemas. Alianças são super importantes e, como foi dito, a primeira infância convoca essas alianças, então é mais fácil trabalhar, o gestor trabalhar como um catalisador de parcerias de tantas instituições, tantos níveis de intervenção. E é muito importante para mim que nos debates a gente possa saber, conhecer que experiências aqui presentes estão trabalhando com participação das famílias e com boas parcerias. Outro princípio importante da parentalidade, é difícil ser pai e mãe nesse mundo da gente, não é fácil, é muitas vezes frustrante, muitas vezes angustiante, numa realidade de muito trabalho, de desemprego, de pobreza, de multitarefas. Então, a gente tem que levar isso em consideração e tem que promover uma coisa que melhora muito essa angústia parental, que são as redes de conexão. Então, promover essas redes de conexão, promover relações de amizade entre pais, entre grupos de pais, e usar as nossas políticas para fazer isso. Atenção especial, é claro, a famílias chefiadas por mulheres, que muitas vezes estão cumprindo jornadas triplas e quádruplas, são extremamente oprimidos por essa realidade e precisam do nosso apoio. Essas ações multiplicadoras integradas, vou dar alguns poucos exemplos para terminar. Então, a gente tem, por exemplo, uma atuação no pré-natal, onde as pessoas estão ávidas por conhecimento, e aí é um ótimo momento para trabalhar a capacitação em cuidados, em amamentação, estímulo ao desenvolvimento, nutrição, saúde, e também um ótimo momento para promover encontros entre famílias, para que se aumente essas redes sociais. A promoção da amamentação, fundamental, é o tipo de ação multiplicadora talvez mais impactante na infância, porque ela vai gerar, olha quantos benefícios: saúde infantil, saúde materna, desenvolvimento, imunidade, vínculo, afeto, economia. E olha quantas parcerias possíveis. Vocês conhecem os bancos de leite, uma das melhores políticas do SUS. Hoje em dia eles estão no Brasil inteiro.
Aliás, eu esqueci de mencionar, é um prazer também estar aqui em Fortaleza, onde surgiram muitas inovações na minha área, na área de saúde, especialmente de saúde da criança. Muito orgulho de estar aqui. E é claro que nós temos que ser coerentes como gestores. Se a gente quer estimular a amamentação, promover a amamentação, a gente tem que dar licença de 6 meses para os nossos funcionários, né, gente? Vamos ter um mínimo de coerência. A terapia comunitária, que é uma técnica de apoio psicológico que surgiu em Fortaleza. Adalberto Barreto, um gênio da psiquiatria brasileira, que criou essa estratégia, que pode ser feita em parcerias com grupos comunitários, com igrejas, pode ser feita em qualquer lugar e pode justamente incluir as famílias para melhorar o apoio e a sensação de conforto. As hortas comunitárias, também uma ação multiplicadora incrível, né? Produção de alimentos, nutrição, combate à fome, combate ao desemprego, saúde. As crianças vão aprender o ciclo da vida, vão ter educação nutricional. Essa educação nutricional pode ser estendida aos pais nas escolas. Então, as hortas são verdadeiras indústrias de conhecimento e de apoio para as famílias, né? E esse tipo de trabalho pode ser feito em parceria com um movimento incrível que está surgindo e se fortalecendo no mundo inteiro, que é o movimento da agricultura urbana. Inúmeros grupos internacionais estão trabalhando com isso, com financiamento. No Brasil também são muitas ONGs, e o gestor pode, então, se aliar, fazer o encontro desses grupos com escolas, com lideranças comunitárias, e, além por cima, está cumprindo a lei que nos obriga a usar produção local na merenda escolar. E, finalmente, talvez a estratégia mais importante, porque justamente é a mais próxima da comunidade hoje em dia, a saúde da família, com as suas equipes de médicos, enfermeiras e agentes comunitários, é um excelente lugar para a gente promover a proteção da criança, fortalecer a família, detectar precocemente problemas, porque são equipes que vivem a realidade da comunidade de muito perto, né? E são equipes que precisam de apoio, não apenas de exigência. Então, é preciso apoiar a saúde da família nesse trabalho também. Então, a gente viu uma das essências da infância, que é a parentalidade, pai, mãe, cuidadores, e eu queria ver com vocês, eu gosto muito de brincar com a ideia do dízimo, né? O dízimo é uma tradição humana muito antiga, onde a gente oferece 10% da nossa riqueza, que a gente tem do nosso principal capital, que a gente tem de mais precioso, para aquilo que nós temos de mais sagrado. Então, a gente levava a produção dos campos para o templo, né? Hoje em dia, as religiões arrecadam dinheiro para oferecer às igrejas. E, hoje em dia, qual é a nossa principal riqueza? É o tempo. E o que nós temos de mais sagrado são os nossos filhos. Então, dá 10% do nosso tempo. Eu brinco que nós temos 17 horas de vigília, em média, então é 1h40 por dia. A gente tem que trabalhar as nossas famílias para que possam conviver com seus filhos, façam disso uma prioridade. E qual é a outra essência da infância? E aí eu já estou terminando, eu queria pedir a vocês, durante 15 segundos, que fechassem os olhos. Por favor, fechem os olhos, vamos fazer uma pequena experiência aqui. Fechem os olhos, imaginem uma criança saudável e feliz. Ou um grupo de crianças saudáveis e felizes. Visualizem essa cena. Onde elas estão, o que elas estão fazendo. Por favor, abram os olhos e vejam se vocês se encaixam nessa afirmação. Eu acho que muitos de vocês, talvez a grande maioria, estou vendo vários sorrisos aqui, vê essa cena, crianças brincando na natureza, né? Porque essa é uma essência da infância. Pai e mãe, brincar livre na natureza, são as duas grandes essências. Imaginem agora uma criança pequenininha, um bebê, no seu berço, olhando para esse móvel, 4 passarinhos, uma nuvenzinha, aquilo girando, mais ou menos uns 6 ou 7 neurônios estão engajados nessa atividade. Imagine esse mesmo bebê num espaço livre, aberto, num parque, olhando para o céu, vendo essas árvores com diversos tipos de folhas, cores, arquitetura dos galhos, o vento passando, o sol, a luz do sol, e até as nuvenzinhas, os passarinhos ali atrás. Quantos milhares de neurônios não estão sendo engajados nessa atividade? E as crianças mais velhas, que maravilha! Olha quantas coisas elas ganham com o brincar na natureza, afastando elas do confinamento e das telas, e o livre brincar, né? Quantas habilidades e competências
acho que a Cláudia vai falar um pouco disso na mesa dela, quantas habilidades e competências a gente não vai oferecer para essa criança sem nenhuma aula, simplesmente permitindo que ela brinque em paz com seus amigos, nos espaços livres, aquela que também a rua, o parque, a praça é o lugar do encontro, é o lugar onde, diferentemente da escola, ela vai encontrar outras crianças diferentes, onde vai haver diversidade, a tolerância, a empatia, e esse encontro de diferentes classes que vai melhorar a vida da nossa cidade, é uma coisa que a gente está precisando tanto, né? Então, é preciso abraçar as cidades, é preciso ocupar as cidades com as famílias, com a criança, e reivindicar essa cidade para as crianças. Isso está sendo feito por grupos comunitários, por governos. O planejamento urbano já coloca a criança no espaço público como uma medida da qualidade de vida de uma cidade. E várias cidades do mundo estão criando projetos de urbanização baseados nisso. Aqui eu convido vocês a conhecerem a Rede Brasileira de Cidades Justas e Sustentáveis, vários projetos governamentais e não governamentais, e grupos ativistas, grupos coletivos, organizações não governamentais, desenvolvendo projetos em todas essas áreas, por conta própria, muitas vezes com o apoio do governo também. E especialmente lembrando de trazer as crianças da periferia, que são justamente aquelas mais excluídas das áreas verdes, das áreas de proteção ambiental e das áreas culturais, dos centros culturais da cidade. Então é isso. A cidade é nossa, vamos ocupá-la, vamos transformar as cidades em cidades amigas da criança. E, para terminar, eu queria dizer que eu gosto muito dessa frase galeana, a gente está falando aqui de infância vivida plenamente, cidades amigas da criança, pessoas felizes, participativas, produtivas, uma sociedade melhor. Estamos falando de utopias. E o Galeano era muito eloquente em descrever para que serve uma utopia. A gente se aproxima dela, ela se afasta um pouco mais, se aproxima mais ainda e ela se afasta de novo como o horizonte. E ela serve justamente para nos fazer caminhar. Muito obrigado. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, Daniel. Eu estou aqui no aguardo das perguntas. Pude pensar aqui em algumas para começar aqui a aquecer o nosso diálogo, né? A Sociedade Americana de Pediatria tem uma recomendação para os pediatras para que eles levem para as famílias em relação às telas, né? Que as crianças até 2 anos não tenham muita proximidade aí com as telas, né? Então, eu acho interessante esse tipo de recomendação para um grupo de profissionais que atua diretamente com as famílias. Mas, olhando a tua apresentação, fiquei pensando um pouco aqui no contexto do Brasil, em termos de políticas públicas. O Brasil avançou muito em termos de hoje contar com uma infraestrutura, ou seja, o hardware, né, a base, os prédios, o sistema, ele está instalado. Nós temos uma cobertura hoje para creches no país de 30%, uma meta de chegar a 50% até 2024. E aí me veio uma pergunta, né? Nesse campo do profissional, esse profissional que lida com essa criança no dia a dia e que lida também com esse conflito, porque ele, enquanto indivíduo, também já está contaminado no sentido do uso da tecnologia, isso já faz parte do dia a dia dele, usar celular, como lidar com esse desafio de, por um lado, saber utilizar essas tecnologias para aquilo que elas trazem de melhor para o processo educativo, mas, por outro lado, para não usar mesmo, ou seja, como simplesmente fazer uso daquele espaço que muitas creches já têm fora das salinhas, ou mesmo dentro das salinhas, mas que para fazer um uso produtivo.
exatamente desse espaço com as crianças, né? Muito importante, Eduardo, a tua pergunta, e muito atual, né? A gente está evoluindo de forma absolutamente explosiva no uso dos aparelhos, das telas, e é um problema tão novo que, na verdade, existe muita controvérsia, né? E a própria ciência vai se atualizando, e as próprias recomendações vão mudando. Por exemplo, há pouco tempo, a Academia Americana mudou a recomendação, agora, 3 ou 4 meses atrás, para permitir, mesmo para criança de 0 a 2 anos, uma meia hora de interação, uma meia hora de uso com interação dos pais, só com interação dos pais. Por quê? Porque a realidade se impõe, a realidade é essa, né? E a toxicidade desses aparelhos, do seu excesso, como você falou, os telefones celulares, gente, quem é que podia prever, em 2007, né, quando foi lançado o primeiro iPhone, 10 anos atrás, quem poderia prever que os smartphones teriam a importância e a utilidade que eles têm para a gente hoje, né? Qualquer mudança pessoal, social, qualquer revolução nesse mundo passa por essa plataforma. A gente não deve evitá-la, muito pelo contrário. A gente tem que aprender a usá-la, mas como ela é muito nova, é muito poderosa, e ela evolui a cada momento, a gente tem muita dificuldade de saber usar. Eu acho que a resposta está na velha palavra, na velha panaceia do equilíbrio, né? Saber dosar os momentos na tela, saber dosar os momentos na realidade, saber entrar no WhatsApp, brincar, e no Facebook, mas também olhar no olho, conversar, ler, brincar com os seus brinquedos, ir para fora, brincar na realidade. Então, eu digo, eu tenho essa militância, né, criança já para fora, de trazer a criança para a natureza para brincar livre. Você não precisa se preocupar, ela vai largar o celular. Leva ela para um parque, ela vai largar o celular. Põe ela no pátio da escola, ela vai largar o celular. Dá liberdade para ela. E, é claro, os adultos têm que ter muita crítica, autocrítica também, porque tem gente argumentando nos estudos que o problema não é tanto as crianças estarem mergulhadas nas telas, mas os pais, os cuidadores e os profissionais. E isso aumenta enormemente a sobrecarga na escola, porque cada vez as famílias estão mais ausentes do cuidado da criança, né? E essa falta de convivência, de intimidade e a falta de limites acaba sobrecarregando os profissionais da educação, que vivem hoje uma cruzada difícil, né? Escassez de recursos e obrigações que vão aumentando cada vez mais e complicadas por esses fatores. Mas eu acho que a grande palavra é o equilíbrio, e recomendar sempre que as crianças tenham tempos sagrados em casa e na escola. Na escola, eu acho que tem que ser proibido o celular, simplesmente, né? Princeton, a Universidade de Princeton proibiu o celular dentro de sala de aula. Eu dou aula na universidade e a gente tem que encarar isso muitas vezes em aulas teóricas, das pessoas olhando seus celulares, né? E em casa você tem que construir espaços sagrados, né? Então, no momento da refeição, celular desligado, da conversa, não pode ter celular no quarto, nem tablet no quarto, televisão também, enfim. Construir regras para que a gente alcance um equilíbrio melhor. Um outro ponto que você trouxe, que é muito importante, que é essa questão da participação. Então, nós estamos aqui com muitos secretários que se perguntam como trazer as famílias, como envolver as famílias, principalmente já nesse período da primeira infância. Nós participamos há alguns anos, a Ana Lima participou desse estudo, de uma pesquisa do IBOP, sobre envolvimento dos pais na educação dos filhos. E percebemos, nós tínhamos um recorte amostral menor para a pré-escola, mas demonstrava que o engajamento naquele período era maior, e depois, ao longo dos anos, havia aí um distanciamento. E muitas vezes esse distanciamento ele acontece no momento crítico, em que a criança, naquela fase da adolescência, em que a criança tem questões em relação à escola, tem questões em relação às famílias, e se nesse momento educadores e pais não se unem, não dialogam, fica mais difícil essa formação dessa criança, né? Então, pensando naquela família que vai levar essa criança no primeiro dia para a creche, né? Como se estabelecer, ou procurou a creche para fazer a matrícula, talvez numa fase anterior, né? Como o gestor público pode
criar as condições para que, a partir dali, de fato, se crie uma relação com vínculo, né? com afetividade. Né? O que você imagina, ou que experiências você teria aí para trazer aí para a gente? Esse conceito de participação eu acho muito importante. Eu trabalhei a vida inteira com ele, justamente, né? E o grande desafio é a gente entender que as pessoas não vão participar porque a gente acha que elas devem. Elas vão participar se a gente oferecer para elas coisas que as interessem, coisas que as toquem, coisas que as emocionem, coisas que as envolvam, né? E, para isso, a gente tem que, em primeiro lugar, antes de mais nada, escutá-las. É por isso que eu insisto na importância de qualquer programa de intervenção, por exemplo, de visitação domiciliar, por exemplo, de grupos comunitários, por exemplo, inclusive também em escolas e creches, deve passar pela escuta dos pais, pelo diagnóstico dos problemas que eles vivem e daquilo que eles trazem como coisas mais importantes, das suas necessidades, e daquilo que eles oferecem como soluções também. A partir desse encontro inicial, a gente pode oferecer atividades, oferecer conversas, oferecer rodas, oferecer grupos e atividades culturais que tragam realmente esses pais para perto da escola, para perto das políticas que nós estamos querendo intervir, e dessa forma a gente poder influenciar a sua parentalidade, desenvolver o afeto. Mas se a gente não vai até eles com esse interesse, com essa empatia, buscando realmente saber, conhecer a sua realidade e conhecer aquilo que vai lhes interessar, se a gente parte para essa intervenção com uma ideia pronta, pré-concebida, com as nossas verdades, a gente vai esbarrar numa parede no desinteresse realmente das pessoas. Então, acho que o segredo é perguntar, é inquirir, é pesquisar, refletir e oferecer algo que junte as pessoas nos seus interesses, naquilo que as envolve, que as emociona, para que elas possam também usar essa mesma coisa, afeto, interesse e emoção, na relação com os seus filhos. Recebemos aqui um número grande de perguntas. Uma primeira pergunta do Alexandre Gil. Ele pede para você aprofundar um pouco essas intervenções integradas, né, no âmbito do poder público, né? E que, eu acho que, pela perspectiva que você trouxe, não é só no poder público, né, entre o poder público, mas envolvendo também sociedade civil. Acho que você pudesse falar um pouco, eu sei que você tem muita experiência nesse campo aí também. A minha experiência é a partir da sociedade civil, né? A gente trabalha... Intervenções integradas, elas implicam em intervenções que vão trazer diversos setores, que é a intersetorialidade, que a Isolda mencionou, que é tão difícil, realmente, trabalhar com ela, mas que vão trazer elementos de saúde e educação a partir de temas mobilizadores. Então, por exemplo, a questão do pré-natal, que eu mencionei, ou a questão das hortas, são temas mobilizadores que vão atuar multiplicando efeitos na saúde, na educação, na nutrição, na relação familiar, no contato com a natureza, e que podem ser realizadas através de parcerias que vão juntar poder público, grupos comunitários, ONGs, agências internacionais, igrejas, né, diferentes setores do poder público, educação, saúde, serviço social, enfim, são temas que, ao mesmo tempo, multiplicam, agregam, e os seus efeitos são muito potentes, justamente por essa capacidade de integração, de multiplicação. Uma pergunta da Flávia, ela traz um pouco, e eu acho que essa tua experiência também com o Programa de Saúde da Família, o quanto você, esse trabalho com comunidades, onde quem assume o papel de atuar nas questões de desenvolvimento da parentalidade das famílias, o quanto essas estratégias são bem-sucedidas. Ou seja, essa atuação de um agente comunitário que vem da própria comunidade e que passa, é claro, por um processo de formação
e o quanto esse tipo de atuação ela pode ser efetiva. O agente comunitário, eu diria, é uma figura importantíssima. Aliás, é uma invenção cearense, né? O primeiro programa de agente comunitário de saúde surgiu no Ceará, nos inspirou no Rio de Janeiro a fazer o primeiro módulo de saúde da família ali. O agente comunitário é uma figura que pode ser um pouquinho controversa, porque ele é um morador da comunidade, capacitado para atuar nessas diversas ações, mas ele, ao mesmo tempo, é um companheiro, é um vizinho, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, ele é uma mulher, são agentes comunitários mulheres, têm esse espírito cuidador, mas existem muitos homens também. E a gente, apesar dessa possível dificuldade de ser um membro da comunidade, de ter essa relação de vizinhança, a gente vê uma figura que traz muitos benefícios, que é muito bem-sucedido nas suas tarefas, de conhecer essa família a fundo, de detectar os problemas precocemente, de transmitir as mensagens educativas, das mensagens de saúde, mensagens de parentalidade para essa família, de trazer essa família para a unidade de saúde quando isso é necessário, de fazer a rotina das ações preventivas e de promoção da saúde, por exemplo. Quer dizer, eu acho realmente uma política de saúde maravilhosa que nós temos no Brasil, com a cobertura hoje de 120 milhões de pessoas, né? E o fato deles estarem dentro de uma equipe onde vai ter médico, onde vai ter um enfermeiro, e onde dentistas, e onde em muitos locais nós temos os núcleos de apoio à saúde da família, os NASFs, que tem ali psicólogos, psicopedagogos, educadores físicos, psiquiatra, sanitarista, enfim, uma série de outras especialidades, pediatra, que também vão atuar junto a esse agente comunitário, junto a essa comunidade. Eu acho isso realmente uma política que tem um potencial enorme para a melhoria, nós temos dados mostrando isso, para a melhoria da saúde brasileira de forma geral. Acho que é uma grande conquista do SUS e, potencialmente, também para a intervenção junto às famílias, para a proteção das crianças, para o investimento da primeira infância. É um núcleo de investimento da primeira infância muito precioso, a saúde da família. E eu queria reafirmar aqui, o governo brasileiro, nesse momento, está tentando destituir o SUS, tentando destituir o saúde da família, criando a mentira dos planos populares de saúde, mudando a lei da atenção básica para reduzir o saúde da família, e nós temos que nos manifestar contra isso. Nós temos que nos manifestar a favor do SUS, que é uma das poucas políticas que são corretoras de desigualdade no nosso país, e impedir essa destruição do SUS que é ambicionada pelo governo brasileiro atual, infelizmente. Obrigado. Estamos juntos. Bom, acho que tem uma pergunta aqui, e eu acho que essa é uma discussão importante que está acontecendo hoje, e aí, na linha de que você trouxe no começo da sua fala, que você está preparando a mesa para o que vem aí para diante, né? Tem uma pergunta da Carolina Velho sobre o que você... quais seriam os parâmetros de uma educação infantil de qualidade para você? Se você fosse eleger aí um conjunto de... vamos dizer aí, 5 parâmetros de uma educação infantil de qualidade. Nossa Senhora. Por Daniel Becker. Eu sou médico, dá licença, eu sou médico, tá? Olha, eu acho que a educação infantil de qualidade, ela oferece, em primeiro lugar, um espaço adequado para a criança. Então, a gente tem muito hoje, muitas vezes, as creches comunitárias, elas têm espaços melhores do que as creches de alto luxo das cidades, né? Porque as cidades vivem esses momentos de especulação imobiliária, então as creches são todas confinadas, pequenininhas, e as creches comunitárias têm espaço, tem muitas vezes um pátio, tem uma árvorezinha. Então, trabalhar a questão do espaço, trabalhar também a questão da natureza nessa creche, do contato com o ar livre, com a natureza, como a gente insiste tanto, é tão importante. Trabalhar, em segundo lugar, o currículo do brincar, né? Outro dia eu estava fazendo uma palestra lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e um pai me contou que ele foi chamado a atenção que ele tinha conseguido a sexta-feira livre dele, né, para poder ficar com a sua filha de 2 anos e meio, Eduardo.
Então, ele fala que foi chamado na creche porque ele estava impedindo que a criança, sexta-feira, participasse das atividades da creche, por isso ela estava perdendo conteúdo. 2 anos e meio. Vai atrasar, vai mal na prova, né? Então, o currículo do brincar, do livre brincar, o estímulo à brincadeira, a essência da infância na creche, eu acho importantíssimo. É claro, a capacitação dos cuidadores, dos professores, justamente naquilo que é importante para a primeira infância. Um projeto pedagógico adequado, uma boa nutrição é fundamental também. Eu, como médico, insisto muito nisso, né, da gente poder oferecer às crianças comida mais natural. A gente tem um excesso de oferta de ultraprocessados nas creches que levam a distúrbios do comportamento, que levam a alterações metabólicas, a perda da saúde e, a longo prazo, hábitos alimentares ruins que vão gerar obesidade, tudo que a gente está vivendo de doença crônica na nossa sociedade. Os bons hábitos alimentares devem começar na infância. Segurança, é claro, tem que ser um local seguro para as crianças e uma boa relação com as famílias, um lugar que possa acolher essas famílias, que possa trazê-las para discussões, para apoio, para a formação de redes entre pais, para a educação nutricional, para discutir os grandes problemas das suas crianças, que seja inclusiva, que possa acolher crianças com deficiência, ou crianças diferentes, com problemas, com questões, e que seja acolhedora para essas famílias, especialmente. Eu acho que é uma lista razoável. Muito obrigado. Eu não especialista, é claro. E tem uma pergunta sobre esse contexto de ambiente de pouca segurança, né? Hoje é a realidade de muitas grandes cidades e também cidades do interior. Tem regiões onde o controle já não é mais o Estado. O controle hoje está por conta aí do tráfico, né? E aí o desafio e o que nós percebemos pelo que se acompanha na imprensa é que as famílias se sentem acuadas, né? E aí o espaço, esse espaço externo, ele tá difícil de ser acessado pela família. Como esses pais podem, que tipo de orientação, de trabalho pode se fazer com essas famílias para que elas façam um bom uso dos espaços que eles têm, né? Que muitas vezes é dentro de casa, ou muitas vezes ela precisa, de fato, sair daquela região para ir para um território mais tranquilo para poder usufruir e brincar aí com suas crianças, né? Pergunta muito importante, Eduardo. E a gente vive realmente uma realidade bastante difícil, bastante cruel, né, gerada pela desigualdade, toda essa violência e o abandono daquilo que é público, como a gente viu, né, tem a ver com a violência, com a desigualdade. O investimento na primeira infância, a longo prazo, é o que vai ter mais potencial de reduzir a desigualdade, justamente. Mas, hoje em dia, nós temos uma realidade a enfrentar, né? Então, estudos mostram, inclusive, estatísticas, que quanto mais habitado um espaço público, menor a violência. Menos assaltos, menos assassinatos, né? Então, você humanizar as cidades, esses projetos de intervenções urbanísticas, os projetos de coletivos que vão ocupar as praças, que vão exigir a sua manutenção, que vão criar atividades para trazer as pessoas, que vão utilizar espaços verdes, muitas vezes, que ficam abandonados, com festas, com feiras, com brincadeiras. Você exigir que a criança seja um ocupante da cidade, que a criança tenha direito a esse espaço, é a melhor forma de gerar um ciclo virtuoso, que vai justamente na direção contrária do confinamento. Então, a gente tem que ter coragem de sair de casa, porque indo para a rua, encontrando com outras famílias, não só a gente vai ocupar esses espaços públicos, melhorar esses espaços, transformá-los em lugar de convívio, brincadeiras, de encontro, mas também, a longo prazo, isso vai reduzir a desigualdade também, porque o encontro reduz a desigualdade, cria relações, né? A gente tem... No Rio de Janeiro teve coisas muito impressionantes. Teve uma época que a polícia impedia crianças pobres
nos ônibus, indo para a praia, impedia elas de chegar até a praia, fazer elas voltarem quando elas não demonstravam que tinham dinheiro, né? Isso é o tipo de postura que vai contra qualquer coisa, qualquer ideia lógica de convivência urbana, né? Então, a gente tem que ir na direção oposta, favorecer o convívio e, através da sociedade civil, dos movimentos que se organizam, a nível micro, inclusive, e também a nível macro, como esse trabalho da rede, da Nossa São Paulo, o próprio trabalho da Fundação, nesse sentido, de outras entidades e de gestores que têm essa sensibilidade, né? Muitos movimentos internacionais trabalhando isso, a relação da cidade com a criança. Tem a Urban 95, né, vocês devem conhecer, que é a perspectiva e a intervenção na cidade a partir de uma altura de 95 centímetros, que é uma ideia tão linda. Quer dizer, realmente, a única resposta que a gente tem para enfrentar essa realidade da violência é ir para a rua e dizer: estamos aqui, vamos brincar e transformar as cidades pela brincadeira. Muito bom, o nosso tempo já se esgotou. Daniel estará conosco aqui por aqui o dia todo, e vocês fiquem à vontade aí para fazer mais perguntas. Muito obrigado. Obrigado, muito Daniel. obrigado a você, obrigado, Eduardo.